Boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria para mim estar com vocês aqui na noite de hoje, fazendo esse estudo, essa live pela plataforma do YouTube. Bom, ainda não é o nosso horário. Entrei 5 minutos antes para fazer os nossos testes, para interagir com vocês, saber se vocês estão me vendo, saber se vocês estão me ouvindo. Tá tudo legal, gente? Opa, Maria do Rosário Vieira Lacerda. Eu agora consigo ver o nome, eu consigo interagir com vocês. Tá me ouvindo, Rosário? Luzia Matos, boa noite. Boa noite, Marcos Coutinho. Som e imagem perfeitos. Deixa eu só ajustar a câmera mais uma vez aqui. Bom, vocês estão observando que vocês estão na sala da minha casa. Sintam-se todos bem-vindos. Eu aconchego a cada um de vocês, porque nesses dias de recolhimento, a gente está distante, mas ao mesmo tempo muito próximo uns dos outros. Então, na impossibilidade de servir uma janta e pedir a todos vocês que se sentem na minha poltrona, eu deixo um abraço afetuoso em cada um de vocês. Como ainda não está no nosso horário, eu vou fazer o seguinte. Nesta noite, nós vamos refletir nesse livro aqui, Para Uso Diário, do José Raul Teixeira, Psicografia, do benfeitor Joanes. Enquanto a gente aguarda o nosso horário, vamos ler a nossa página, que será objeto das nossas reflexões essa noite. Na lição 19, o benfeitor diz assim: pouco provável é que a maioria das pessoas que se valem dos atuais progressos materiais do dia a dia terrestre consiga perceber ou mesmo admitir qualquer vínculo entre esse avanço e o crescimento do espírito. Ninguém fará juízo negativo acerca de máquinas e utensílios que facilitam a movimentação das pessoas sobre a Terra. Ao contrário, essas peças se convertem em necessidades indispensáveis. Desde os fogões super e autolimpantes até automóveis mais especiais, temos uma enorme distância da fogueira, da fumaça e da fuligem, tanto quanto das carroças de bois e carruagens de um pretérito não muito distante. Desde as remessas postais agilíssimas às páginas e contatos via computador e internet, achamos-nos longe dos pombos correios, dos rolos de fumaça, das garrafas atiradas ao mar levando mensagens, dos barcos rústicos de um tempo que não está tão distante. Desde as locomotivas impulsionadas a vapor até os aviões hipervelozes de agora, tudo nos fala de progressos imensos para o mundo. É bastante razoável que os habitantes do planeta desejem usufruir de tais progressos, tornando-se mesmo grande necessitado para todos aqueles que passaram a conduzir e programar suas vidas com base nos avanços tecnológicos atuais. Para os mais reflexivos, porém, toda essa gama de conquistas tem um sentido no plano da divindade. Quanto menos tempo precisa ser gasto para os serviços domésticos, para os labores da fábrica ou do escritório, mais tempo a pessoa terá para se ocupar das questões espirituais da sua vida. A facilidade da vida material chega ao mundo, a fim de que as pessoas tenham mais tempo de se dedicar às verdades do ser eterno. O que vem ocorrendo, contudo, é que no lugar dos serviços não feitos, porque a máquina do progresso a substituiu, a pessoa passa a se fixar mais tempo à frente das telas, dos vídeos, dos jogos de azar, nas praias durante o dia todo, nos passeios a centros comerciais e em shopping centers. Pouco ou quase nenhuma atenção é dada ao espírito imortal. Não despreze, minha irmã ou meu irmão, a possibilidade de aproveitar de tudo que o progresso material lhe oferece na Terra. Não esqueça, porém, que todas as coisas hão de ficar no mundo, quando chegar o seu dia de partir para as novas dimensões da alma. Valha-se do tempo que lhe sobra para melhorar a sua relação com a vida terrestre. Estude e pratique uma arte qualquer, refinando a sua sensibilidade, que seja a música, o canto, a dança, as artes plásticas, os estudos acadêmicos, os cursos de alguma língua estrangeira. Seja o que for que ilumine o seu interior, faça-o.
Dedique-se a uma crença religiosa, a um grupo de discussões filosóficas, a um desporto, nos quais você conquiste equilíbrio, maturidade e paz íntima, sem pôr fora a bênção do seu tempo. Se você se der conta do que o Criador espera de sua vida, nesse tempo que lhe sobra, chegará a converter a sua existência num campo de harmonia e de trabalho, de alegria e de luz, já que o tempo mal aplicado não retorna. Cabe-lhe usufruir tudo de bom que o Criador colocou ao seu alcance sobre o mundo. Contudo, não se perca no turbilhão das horas vazias, mas deixe-se mover nas mãos do Senhor, a fim de que os progressos terrenos não o perturbem, mas que sejam importantes instrumentos para o seu progresso geral. Assim termina a página o nosso benfeitor Joanes e ainda deixa uma meditação. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomerassem os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mais de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Bom, meus amigos, nós não começamos a palestra antes, aqueles que chegaram agora podem ter certeza que nós estávamos começando as nossas interações, dando boa noite às pessoas que já estavam presentes e fazendo o teste do som, o teste do áudio, o teste daqueles que conseguem me ver, vendo a iluminação. E agora, às 8 horas em ponto, nós vamos começar. Convidando a cada um de vocês para fugir um pouco da turba-multa dos nossos problemas, do lado de fora dos nossos lares, as nossas coisas do cotidiano, cerrar os nossos olhos por uns instantes e pensar em Jesus. Pensar nos nossos amigos espirituais. Fazer um exercício de inflexão íntima para a nossa prece. Amigo e mestre maior, Jesus, o amigo de todas as horas, benfeitor de todos os nossos dias, de todos os nossos passos. Nós te buscamos uma vez mais, pedindo que estejas e que permaneças conosco nesta noite. Nós rogamos, ó Mestre, que através dos seus benfeitores espirituais, aqueles que nos sabem, aqueles que nos conhecem, possam instruir-nos e permanecer conosco para refletir nas lições que o benfeitor Joanes nos propõe nesta página. Nós agradecemos por tudo quanto temos recebemos. Agradecemos por nossa vida, pelo ensejo da nossa reencarnação. Agradecemos por nossas famílias. Agradecemos, Senhor, até mesmo pelas dificuldades que nos visitam e que servem de teste ao nosso aprimoramento e que servem a aformosear o nosso espírito. Nós rogamos que esteja com cada um daqueles que estão nessa live nesse instante e que, porventura, vão assisti-la posteriormente. Nós pedimos, Senhor, que nos intua e permaneça com cada um de nós, nos envolvendo em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Que assim seja. Muito boa noite, já somos 43 pessoas. É uma alegria para mim estar fazendo essa live com cada um de vocês e eu consigo interagir, gente. Aqui o YouTube é uma plataforma mais estável. Eu acho que o som e a imagem vão chegar de uma forma melhor para vocês. Nós estamos começando hoje essa transmissão via YouTube, então se ocorrer algum problema, não temos o que nos preocupar. A gente volta, a gente conserta, mas o importante é que estamos juntos, pensando por alguns momentos no Evangelho de Jesus, sob a ótica da veneranda doutrina espírita. Eu consigo ler todos os comentários e consigo interagir com vocês também aqui pela digitação. Não poderei fazer isso, é lógico, porque senão eu me perco aqui da nossa proposta de fazer a palestra, tá bom? Mas deixo a todos o meu abraço, gostaria de responder a cada um de vocês e desde já faço o convite para que permaneçamos nas nossas lives de quarta-feira. Quem sabe no futuro bem próximo nós estaremos de corpo presente na nossa CEF, que é a nossa casa querida, onde poderemos nos abraçar, estar juntos, conversar uns com os outros, mas esses são tempos de dificuldade, de pandemia, de confinamento não, de recolhimento dos nossos lares, mas são tempos onde nós podemos permanecer juntos,
valendo-nos do progresso material que hoje nós temos para fazer essa curva de oração, essa curva de ternura, meditando naquilo que Jesus e os benfeitores vêm trazendo para cada um de nós. A nossa proposta da noite é refletir nesse notável livro para uso diário. E desde já eu faço a minha propaganda, porque quem não tem está perdendo tempo, porque é daqueles famosos livros de páginas. E eu, quando entrei no Espiritismo, eu queria entender por que nós chamávamos livro de páginas, se todos nós temos, se todo livro tem páginas. E depois eu fui entender que, na verdade, as páginas eram dragas medicamentosas para os problemas que trazíamos na alma. Então, se nós queremos um livro para ler de manhã, para ler de tarde, para ler de noite, naqueles momentos em que estamos com problemas, naqueles momentos em que a dificuldade nos visita, está aqui uma excelente sugestão. Para uso diário, para uso vespertino, para uso noturno, para uso em todos os momentos. É uma forma de ajudar a nossa CEF, é uma forma de ajudar o nosso remanso fraterno, e não precisamos ficar somente nesse livro. Temos excelentes obras do nosso parque editorial, obras recentes que o nosso Raul mesmo, com as suas dificuldades, vem trazendo para nós. Então, comprem os livros, contribuam com o nosso remanso fraterno e estejam cada vez mais juntos de nós nessa obra que não é nossa, mas é uma obra de Jesus. E esse ano estamos fazendo 40 anos da nossa CEF, 40 anos de trabalhos no bem. Vamos para a nossa proposição da noite. De onde vem, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes a miséria do pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera conforto à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Eu inicio as nossas reflexões trazendo uma poesia da poetisa carioca Carmen Senira, pelas mãos luminosas da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, que nos traz a reflexão algo bem próximo daquilo que o benfeitor Joanes quis trazer aos nossos corações com esta página. Porque notem, de onde vem viajor triste e cansado. Somos nós, esses viajores tristes e cansados, que singram pelas praias da imortalidade e que ainda não conseguimos os dias de ventura, os dias de paz, os dias onde teremos a consciência tranquila de andar passo a passo com Jesus. E por quê? Porque ainda elegemos o progresso material como sendo a tônica das nossas existências. Ainda os nossos olhares se direcionam apenas para as coisas do mundo e nós nos esquecemos de Jesus. E nós nos esquecemos que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes e que marcham para a evolução, que marcham para a perfeição relativa. Eu quero dividir, então, as explicações do benfeitor Joanes de duas formas. E a primeira forma será: quais são as nossas prioridades? Eu estou aqui dividindo a tela, comandando aqui alguns slides que eu gostaria de projetar essa noite para vocês, mas para evitar de ter problemas na nossa primeira live pelo YouTube, eu estou aqui apenas como um sustentáculo. Quais são as nossas prioridades na nossa existência corporal? Será que as nossas prioridades é apenas aquilo que temos no mundo? As coisas, as posses, o dinheiro, o status, o progresso material? O que é aquilo que hoje nos preenche o coração? Porque diz-nos Jesus no seu evangelho que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Será que os nossos olhos brilham tão somente diante das coisas do mundo, ou será que nós já conseguimos despertar para as realidades do espírito? Será que nós já nos demos conta de que somos espíritos e precisamos viver de acordo com essa realidade espiritual? E fazendo uma reflexão mais profunda ainda,
me valendo da fala de José Raul Teixeira. Será que nós, que já ingressamos nas fileiras espíritas, já deixamos que o espiritismo ingresse dentro dos nossos corações para que possamos perceber as realidades do alto? A primeira proposta, o primeiro flanco de explicações, então, é esse. Quais são as nossas prioridades? As coisas do mundo ou as coisas do espírito imortal? E notem que estamos vivendo um período não de quarentena somente, mas um período de reflexões, um período de recolhimento dentro dos nossos lares para poder meditar na espiritualidade, nesse retorno aos dias do espiritualismo, porque notem, as bolsas no mundo caíram a índices que nós não tínhamos visto antes. Grandes fortunas se dilapidaram. Grandes projetos mundiais que envolviam grandes nações e suas riquezas vieram por água abaixo. Por que tudo isso? Porque Deus nos mandou esse período de uma pandemia e depois de uma quarentena, um retorno paulatino às nossas atividades, para que nós pudéssemos ressignificar as nossas prioridades, para que nós pudéssemos entender que por trás de uma vida onde nós nos levantamos todos os dias, temos as nossas obrigações, temos os nossos afazeres, nós também somos espíritos imortais, em experiências corporais, e devemos cada vez mais nos ligar às coisas do alto. Devemos cada vez mais buscar os valores do espírito. E num primeiro momento é isso o que o benfeitor Joanes vem trazer para cada um de nós. As suas prioridades estão apenas na terra ou já conseguem granjear as coisas do alto, porque vocês são espíritos. E para que nós possamos adiantar as nossas reflexões, eu trago uma frase de Confúcio, um grande mestre chinês, para que a gente reflita nesses momentos da live. Se escutarem alguma voz que não for a minha, tenham certeza. Ou é o meu filho mais velho, o Chico, um shih tzu latindo, porque escuta um barulho na vizinhança, um vizinho querendo entrar em sua casa, ou é a minha filha mais nova, a Clara, chorando porque está na hora da sua mamadeira. Mas vamos em frente. Confúcio, que viveu 551 a.C. a 479 a.C., ele escreveu assim quando indagado por um dos seus discípulos: o que mais o surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por não viver o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Observe se essa não é a tônica da nossa sociedade dos dias atuais. As pessoas vão se esfalfando, vão adoecendo, vão perdendo a sua saúde à cata das coisas, como se as sereias das conquistas materiais, revolvendo a mitologia grega, cantasse. E nós, adoecendo, vamos à procura do dinheiro. Quando chega a idade da reflexão, a idade da madureza, aquilo que muitos chamam a terceira idade, não terceira idade, porque aqueles que chegam na idade mais bonita, da juventude há mais tempo, muitas vezes se dão conta de que não viveram porque passaram a vida inteira tão somente atrás de dinheiro, tão somente atrás de postos de destaque, tão somente atrás de receber aplausos no mundo ou curtidas nas redes sociais ou na condição de influenciar pessoas. Mas agora adoecem, porque é normal o processo do adoecimento, não somente na terceira idade, mas em nós que temos um corpo sujeito às mais possíveis enfermidades. E quando vem a enfermidade, todo o dinheiro que nós amealhamos, nós acabamos gastando para recuperar a saúde. Olha que conclusões chega Confúcio e que são reforçadas pelo benfeitor Joanes. Os homens vivem um paradoxo. Eles vão atrás do ter somente e esquecem-se do ser. Buscam o dinheiro e depois gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Pensam somente no futuro, na ansiedade.
a ansiedade que hoje é o mal do nosso século. O mal do século passado foi a depressão, mas nesse século os homens sofrem de ansiedade. O que eu vou comer amanhã? Eu vou ter emprego amanhã? Será que o Brasil vai ter condições? Não a tem. Isso é uma preocupação, uma ocupação antes do tempo. E a gente acaba por não viver nem o futuro e acaba por não viver nem o presente, esquecendo daquilo que Jesus nos diz no seu Sermão da Montanha, que a cada dia já basta o seu próprio mal. E termina a sua frase, Confúcio, dizendo que os homens passam pela vida sem se dar conta de que são espíritos e vão retornar para um plano espiritual. E quando retornam para o plano espiritual, se dão conta de que não viveram. Apenas preencheram o seu tempo juntando coisas, juntando haveres, mas que nada amealharam do espírito que somos cada um de nós. Então, num primeiro momento, vem o benfeitor Joanes, que eu enriqueço com as considerações de Confúcio, nos dizer: quais são as suas prioridades? O ter ou o ser? Onde nós estamos depositando os nossos tesouros? Apenas naquilo que o mundo nos oferece? Mas observem, basta uma pandemia, basta um vírus invisível ao olho humano para que tudo se perca. E nós caiamos em processos depressivos, processos de angústia, processos que nos fazem repensar a nossa existência, ressignificar os nossos propósitos, religar-nos a Jesus. Daí vem o benfeitor Joanes e nos diz: o progresso material, ele é aberto a cada um de vocês, não para que vocês se tornem escravos de coisas, mas para que vocês usem essas coisas para ter mais tempo para meditar no espírito imortal que todos vocês são. E fazendo uma ponte entre o que nos diz o benfeitor Joanes e Jesus no seu Sermão da Montanha, ele nos diz da seguinte forma: buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória, e toda a sua justiça, que todo o mais ser-nos-á acrescentado. Muitas pessoas, quando pensam nas considerações de Jesus, interpretam que Jesus está mandando ou aconselhando ou nos induzindo a buscar tão somente as coisas do alto. Mas não é essa a proposta. Quando lemos com olhos de ver o seu evangelho, ele nos diz: buscai primeiro. Não quer dizer que nós não precisamos das coisas do mundo, mas devemos dar prioridade às coisas do alto. Porque dando prioridade às coisas do alto, nós entenderemos o real valor das coisas materiais. Entenderemos, e agora vem o complemento do benfeitor Joanes que nos diz: as coisas materiais nós precisamos dela, porque temos as nossas necessidades no mundo, mas através delas nos sobrará tempo para nos vincular de uma forma ainda mais forte, mais firme a Jesus e às realidades do Espírito. Então, num primeiro momento, uma live de 30 minutos, 35 minutos, é quase que um se vira nos 30. Mas vamos em frente. Num segundo momento, o benfeitor Joanes, ele, depois de nos perguntar quais são as nossas prioridades, ele vem a trazer uma indagação, uma reflexão ainda mais profunda. Quando nos indaga qual o verdadeiro objetivo do progresso material. E eu agora interajo com vocês. Por que nós temos o progresso material? Para os homens se tornarem cada vez mais ricos, para os homens conseguirem cada vez mais conquistas tecnológicas, e eu não estou falando mal da tecnologia. Nós precisamos da tecnologia, porque se não fosse elas, nós não estaríamos nem nos comunicando aqui nesse momento. Nós não estaríamos dentro dos nossos lares intercambiando com os nossos entes queridos, intercambiando com outras pessoas, participando de lives, fazendo músicas ao vivo, como o nosso mestre Robinho, que canta pelas redes sociais e alegra tantos corações angustiados e tristes. Mas por que a gente tem o progresso material? O progresso material é um vetor. Guardem essa palavra. Vetor é aquilo que nos leva a alcançar um determinado patamar. O progresso material não é o objetivo, ele é o meio. E se ele é o meio, é para que ele nos leve
a real compreensão de quem somos e das nossas verdadeiras prioridades. Então, agora nós compreendemos o fundo da página de Joanes. O progresso material, ele não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar-nos conta da realidade espiritual que somos, mas ele sendo um meio, nós avançamos materialmente para termos mais tempo, mais qualidade de vida, para nos dedicar ao espírito imortal que somos. Todos conseguiram me compreender? Todos estão na mesma vibe que eu? E agora eu quero citar onde Joanes diz isso. E eu li a página antes do início das nossas reflexões e deixo como sugestão de leitura para que vocês possam ler depois. Nos diz o benfeitor: a facilidade da vida material chega ao mundo a fim de que as pessoas tenham mais tempo de se dedicar às verdades do ser eterno. Notem a profundidade do benfeitor trazendo para nós essa verdade. E eu aqui engrandeço também o médium, o mestre e amigo José Raul Teixeira, porque se não fosse através dele, o comunicador, o intermediário, o médium, isso não chegaria para a gente. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, dá para você ser mais explícito como que a facilidade da vida material ou os progressos da matéria nos permitem ter mais tempo para dedicar às verdades do ser eterno? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que nós passávamos roupa antigamente? Como que nós cozinhávamos antigamente? Como que nós ouvíamos rádio antigamente? Bom, eu não sei vocês, que são aqui de Niterói, mas eu posso dizer da minha realidade. Tanto a minha mãe quanto o meu pai são de cidades bem interioranas. Meu pai é de Bom Jesus do Itabapoana, minha mãe da cidade de Itapiruna, que eu falo sempre nas nossas palestras, nas nossas lives. E minha mãe me contava que para passar roupa antigamente era um verdadeiro parto, porque precisava ir até o terreiro, achar lenha, e a lenha não podia ser verde, porque lenha verde não aquece. E olha a dificuldade, porque se tivesse chovido, não passava roupa, a não ser que tivesse lenha dentro de casa. E tomando daquela lenha, ela precisava virar brasa, ser colocada dentro do ferro, e aquele ferro que esquentava com a lenha era colocado por sobre a roupa. E toda hora a mulher pegava do dedo, colocava ali para saber se não estava muito quente, para que as pessoas pudessem ter a roupa engomada, junto com o que se tinha na época para passar a roupa. Precisamos disso hoje? Como são os nossos ferros dos dias atuais? A gente vai lá e escolhe a função, se é couro, se é seda, se é um tecido sintético, e o ferro nem queima mais. Eu que não sei passar roupa, não tenho tanta habilidade, o ferro desarma, gente. E se precisar jogar água, ele mesmo já tem o dispositivo onde você aperta e a água sai. Esse tempo, então, que nos sobra de um dia inteiro que era para passar um monte de roupa, é para que a gente tenha mais tempo de se dedicar ao espírito imortal. E como era cozinhar antigamente? Da mesma forma, eram os famosos fogos a lenha, onde precisava se colocar a madeira. E eu, gente, posso dizer isso por experiência dos meus pais. Colocava-se a lenha pela manhã, e às vezes para cozinhar um feijão, que hoje a gente cozinha com essas panelas de pressão que fazem tudo rapidamente, era um parto, porque demorava. Você precisava ir a toda hora saber se a lenha estava esquentando, se a panela estava fervendo. Bom, o que nós fazemos com esse tempo que nos sobra? E muitos diriam assim: perdemos nos engarrafamentos, perdemos em outros afazeres. Se pensarmos bem, hoje temos tanto progresso que há tempo que nos está sendo disponibilizado para nós meditarmos nas coisas do Espírito. E se eu perguntasse para vocês hoje como era o rádio antigamente, como as pessoas viam televisão, viam as novelas. E o meu pai me contava que ele tinha dentro de casa um rádio, que era o famoso rádio do rabo quente. E eu perguntava: meu pai, como é isso, um rádio do rabo quente? Ele dizia: meu filho, para ele funcionar, a gente tinha que dar 3 cascudos para que os fusíveis chegassem no lugar.
e depois esperar aqueles fusíveis esquentar. Porque depois de muito quente é que o rádio começava a falar. Chiando, chiava, você escutava uma parte, baixava o chiado, você escutava outra parte. Então, vejo muitas pessoas hoje num saudosismo dizendo assim, antigamente é que era bom. Era não, gente. Era muito difícil. É que hoje nós temos tantas facilidades, os jovens nem se dão conta como era para digitar antigamente. E eu me recordo que um dia um jovem se deparou com uma máquina de datilografia. E eu fiz curso de datilografia no Senac. E vocês poderiam me perguntar, mas Rafael, você é tão jovem. Bom, cabelos já estão começando a raliar, mas eu já sou quarentão. Fiz curso de datilografia e hoje, se mostrar uma máquina de datilografia para um jovem, ele vai perguntar assim, o que é isso? É de comer? Para que serve? Nós estamos evoluindo cada vez mais. A ponto de hoje nós termos o S10, o S10+, podemos nos comunicar pela nuvem. Se eu disser para minha vovó, eu vou guardar esse arquivo na nuvem, ela vai me perguntar assim, meu filho, que nuvem? Vai chover hoje? Está trovejando? Quanto de progresso material nós temos hoje? Mas, meus amigos, não é para usar esse progresso material para a gente ficar cada vez mais viciado, cada vez mais absorto, envolvido nessas coisas, porque os jovens se deixar... E eu olho aqui dentro da minha casa, a minha filha hoje, de 1 ano e 6 meses, já diz assim para mim, papai, tablet. Tablet é tablet. Ela quer dizer que quer ver os vídeos, os seus desenhos, se deixar ela ver o dia inteiro. Se nós não nos dermos conta, nós vemos vídeos o dia inteiro. Nós, na hora das refeições, cada um senta num canto da mesa e o pai vendo o seu celular, a mãe com o seu celular, a filha com o seu tablet, e nós não conversamos mais. Porque nós temos todo esse progresso material para nos ajudar. Lembram-se que eu falei que era um meio para nós pensarmos no espírito e não o objetivo final? Lembram-se que eu falei que era um meio para nós nos dedicarmos a olhar mais uns para os outros e para poder usar para fazer o bem, para praticar boas obras? Às vezes eu me pergunto se na época de Paulo de Tarso existissem as redes sociais. Ele não precisaria escrever epístolas, mas escreveria no Facebook, no MSN, escreveria no WhatsApp. Já pensou? Ao invés da epístola de Paulo segundo os Coríntios, nós tivéssemos o WhatsApp de Paulo segundo os Coríntios? Então, as coisas da modernidade, do progresso material, devem ser utilizadas a favor do espírito, a favor do bem, a favor do alto, e não para nos tornar escravos, e não para que nós cada vez mais depositemos os nossos olhares nas coisas do mundo, nas coisas que são perecíveis, e nos esqueçamos da realidade do alto. E se sobra tempo, que nós possamos meditar em algumas possibilidades para a utilização desse tempo, porque é a forma como o benfeitor Joanes utiliza para fechar as suas reflexões, deixando algumas considerações, deixando formas de nós agirmos no mundo, evitando as horas vazias, evitando que as coisas da matéria nos enchem os olhos e nós nos esquecemos que somos espíritos e nos esquecemos de Jesus. E uma das propostas que ele nos deixa é: renove constantemente os seus padrões mentais. Renovemos os nossos padrões mentais. E eu quero trazer uma estatística para vocês. Estatística da neurolinguística, estatística que, inclusive, o nosso Divaldo Pereira Franco já nos trouxe em alguma de suas palestras. Vocês sabem quantos pensamentos nós temos por dia? Estou dando um tempinho para vocês pensarem. Cerca de 70 mil pensamentos. Isso é uma média, gente, um pouco mais, um pouco menos. Agora, a parte mais intrigante. Vocês sabem quantos % desses pensamentos são elevados? Bom, eu vou dizer a parte que é negativa e vocês fazem aí o mais e menos. 70% a 80% desses pensamentos são negativos. O quanto de bem nós pensamos por dia? O quanto de amor?
O quanto de coisas nobres nós pensamos por dia? Cerca de 20%. Ou seja, a cada 10 pensamentos que temos, 2 são nobres, 2 são úteis, 2 refletem em coisas positivas. O que isso quer dizer? Quer dizer do nosso padrão mental dos dias atuais. E eu, pensando nessa estatística, eu me dei conta de por que nós, quando vamos orar, dizemos assim: vamos elevar os nossos pensamentos. É porque nós não costumamos pensar numa boa sintonia, numa boa vibração. Se temos 70 mil, de 70% a 80% não são elevados. E o que isso traz para cada um de nós? Falta de paz. Doenças no corpo físico, porque se não pensamos bem, mens sana in corpore sano, nós estamos adoecendo. Nós estamos ficando psicologicamente abalados e hoje os psicólogos, os psiquiatras já falam de uma quarta onda após a pandemia, que é a fase do adoecimento psíquico, que é a fase das pessoas que não sabem mais lidar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com esses dias de recolhimento, com esses dias de volta, não voltam, escutando só notícias negativas, elas estão adoecidas, precisando das terapêuticas do mundo, mas precisando da terapêutica espírita. E a terapêutica espírita, dos passes da água fluidificada, mas também uma terapêutica que nos ensina a renovar interiormente, a ressignificar os nossos propósitos, a educar a nossa forma de pensar. Porque se não educamos a nossa forma de pensar, cabeça vazia, já dizia minha avó, oficina do diabo, cabeça que só tem maus pensamentos, com quem estamos sintonizando? Não com o doutor Bezerra de Menezes, nem com o benfeitor Camilo, nem com o benfeitor José Grosso, mas estamos abrindo os nossos flancos à obsessão, às depressões, às moléstias do nosso trato psíquico. Então vem o benfeitor Joanes e nos diz: evitem as horas vazias e renovem o seu padrão mental. Como isso? Dê um sentido à sua existência. Matricule-se numa aula de inglês, numa aula de espanhol ou numa aula de francês. Vá ler o Livro dos Espíritos em francês, mas Rafael está tão distante de mim. Faça essa matrícula e estude francês à distância, porque hoje não tem aulas presenciais. Faça uma ginástica pela internet, e hoje as academias já estão abrindo, gente. Converse com as pessoas, frequente as nossas reuniões pelo Zoom. Nós temos reuniões quase que todos os dias, mas não permitam as horas vazias. Não permitam a inércia mental. O que diz Joanes e também o benfeitor André Luiz, na sua série no plano espiritual, que devemos cuidar da nossa casa mental. Porque a casa mental de cada um de nós diz do espírito que nós somos. E se queremos aproveitar o progresso material, podemos ligar o celular não só para ficar em sites de relacionamento ou sites, me permitam o termo, de fofoca, mas vamos escutar lives, vamos interagir com as pessoas em conversações nobres, vamos ver bons filmes, vamos entrar em conversações que são agradáveis, mas seguir em frente nesses dias que prenunciam, que são dias da transição planetária, prenunciando o mundo de regeneração, como tem dito os benfeitores espirituais. Uma segunda dica, nossa, já são 8h32. Se deixar, eu falo até amanhã. Mas a gente já está acabando. Aproveite o progresso material para ser ainda mais útil a você mesmo, à sua comunidade, à sua família, às pessoas em geral. Não é à toa que o Espiritismo vem trazer a cada um de nós: fora da caridade não há salvação. Porque, veja, não é nos tornarmos espíritas que nos tirará os problemas. Não é essa a proposta. O Espiritismo vem para nos tirar o desespero e nos dá uma proposta áurea de renovação, que é a proposta da caridade, que é a proposta da solidariedade, que é a proposta de nos esforçarmos por nos transformar e cada vez sermos mais úteis às outras pessoas, cada vez praticarmos mais o bem. Então, hoje temos o progresso material para fazer o bem, para pensar no bem. Eu fico imaginando como foi
da pandemia da gripe espanhola, lá por 1919, 1920, as pessoas não tinham internet, gente. As pessoas não tinham televisão. E hoje nós temos tudo isso. E por que e para que nós temos tudo isso? Para fazer as nossas lives e não deixar que a mensagem de Jesus deixe de chegar a ninguém. E não deixar que a proposta espírita deixe de alcançar os corações. Eu, quando abro aqui o Facebook, e quem não segue pode seguir, e vejo o Robinho trazendo músicas espíritas, e vejo o Robinho trazendo músicas da MPB, eu penso, ele está sendo útil às pessoas tristes. E vejo tantos oradores espíritas falando do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está sendo útil. Mas nós podemos ser úteis dentro dos nossos lares, às pessoas com as quais não nos relacionamos e que agora estamos juntinhas delas. Nós podemos ser úteis pelo exercício da fraternidade. Olhem a minha camisa. Fraternidade sem fronteiras. Há 15 dias atrás, a minha mãe disse assim: meu filho, cansei de ficar dentro de casa. Estou vendo os vídeos da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu quero doar. Mas minha mãe, sim, meu filho, eu quero doar. Eu sei que eles estão ajudando lá na África. E eu, de dentro da minha casa, eu posso doar o meu dinheiro. Ainda não posso doar o meu tempo, mas eu vou doar. Então, doemo-nos o dinheiro, doemo-nos as possibilidades, conversemos com as pessoas, alegrando os corações delas, mas sejamos úteis. Desenvolvamos a solidariedade, porque quando o Divaldo Franco chegava no seu lar tarde da noite e reclamava de Joana de Ângeles da solitude, da solidão, Joana dizia a ele assim: meu filho, pense numa frase e replique essa frase nas suas palestras. Quem é solidário jamais será solitário. Então, que possamos pensar nessa frase para evitar as horas vazias e aproveitar o nosso progresso material. Quando somos solidários, não temos tempo para ser solitários. E diminui o tempo, igualmente, para a tristeza, para a depressão e para as moléstias do nosso trato psíquico. Eu vou avançar, porque senão eu falo 1 hora. E a última proposta que nos diz o benfeitor Joanes é: vincule-se a Jesus. Poucas pessoas se deram conta de que Deus, através da pandemia, nos colocou nos nossos lares para nós revitalizarmos os nossos propósitos, ressignificássemos as nossas trajetórias e volvêssemos a Jesus. Porque na correria do dia moderno, na correria de pensar no quanto ganhamos, no que precisamos fazer, nós muitas vezes nos esquecemos de Jesus. E agora, dentro das nossas casas, tem sobrado tempo para pensar: Jesus, você nunca se afastou de mim, e eu tenho andado tão atarantado, como dizem os nossos amigos baianos, tão perdido em tantas possibilidades que eu não dou nem bom dia mais ao ascensorista. Eu não dou nem bom dia mais ao porteiro. O que queres que eu faça, Senhor? Onde queres que eu esteja depois dessa pandemia? Que queres, Senhor, que eu possa fazer no mundo quando tudo isso passar, e que esse passar seja um hoje e um agora, porque depende de cada um de nós. Essas são as nossas reflexões da noite, que eu peço, e quando eu falo eu peço, eu me insiro num primeiro lugar, que nós possamos meditar, que nós possamos considerar, porque se hoje temos tanto progresso material no mundo, é para que possamos, desse meio, dessa forma, repensar os nossos compromissos com o alto, reconsiderar a nossa condição espiritual e aprendermos a sermos vetores da paz, vetores do amor, aqueles que laboram todos os dias por um mundo melhor. Se eu comecei com os versos da poetisa carioca Carmen Senira, eu quero terminar com os versos de uma outra poetisa nascida nas terras do Mato Grosso do Sul, radicada em Niterói, o nome dela, Horizontina da Costa Siqueira. Eu vou ler os versos e, afinal, quem ainda não identificou, podem dizer quem é. E eu vou dizer também. E a poetisa nos diz assim: o progresso material e o espírito. Muitos de nós lembrará da vida de antigamente. Se uma roupa quisesse passar,
A brasa no ferro já estava ardente. Hoje temos tanta facilidade. E assim mesmo reclamamos. Agora, com a eletricidade, o nosso ferro nós usamos. A lenha esquentava o fogão para deixar a comida pronta. Hoje é só apertar um botão e já se cozinha até para a janta. E os burros puxando as carroças eram os transportes bem lentos. Hoje, na cidade ou na roça, todos aproveitam os inventos. Hoje os carros facilitam toda a movimentação e as pessoas todas se agitam para viajar de avião. Este progresso merecemos, pois nos oferece uma vida legal. Apenas estamos esquecendo da nossa vida espiritual. Da nossa vida material, tudo aqui vamos deixar. Só o progresso espiritual é o que nós vamos levar. Temos o direito de aproveitar todas essas invenções, mas precisamos lembrar de Deus em nossas orações. Com tanta tecnologia e com tanta modernidade, deveria haver mais harmonia entre toda a humanidade. Infelizmente, ainda temos o egoísmo no coração. A todos nós já sabemos o valor da encarnação. Vamos, de hoje em diante, seguirmos um novo ideal, porque o mais importante é a vida espiritual. Vamos o tempo aproveitar e nos dedicar de verdade, e todo o bem praticar com amor e caridade. Não percamos nosso tempo com tanta futilidade, aproveitando cada momento os planos da divindade. Vamos então agradecer o que a vida tem para dar, mas não devemos esquecer aonde é o nosso verdadeiro lar. Eu agradeço a nossa horizontina da Costa Siqueira, a nossa Ori, gente. Um beijo, Ori, por esses versos. E ela ontem disse assim: Rafael, a palestra sua é amanhã. Bom, para não ficar uma palestra morna, eu vou te mandar os meus versos. Brincadeira, Ori, mas com certeza os seus versos fizeram da nossa live, do nosso encontro, mais bonito e mais próximo a Jesus. Eu agradeço a você, agradeço os seus familiares e agradeço os amigos da CEF, essas 87 pessoas que estão conosco nesse momento. E encerro fazendo a nossa oração, pedindo a cada um que possamos nos ligar a Jesus nesse momento e perguntar: Senhor, com tanto progresso no mundo, com tantas coisas materiais, onde queres que eu chegue com o meu espírito imortal? Amigo e mestre Jesus, nós te agradecemos pela noite de hoje. Agradecemos por todas as reflexões a que nos permitiste chegar. Nós rogamos, ó mestre, que do alto vertam as melhores energias, os fluidos que cada um de nós carecemos para o nosso bem-estar físico e espiritual. Abençoe os nossos familiares. Abençoe a todos cujos nomes perpassam as nossas mentes nesse instante. Abençoe a nossa CEF, todos os trabalhadores que lá morejam e nesses dias de recolhimento continuam as suas atividades pelas mídias sociais. Abençoe os nossos propósitos, Senhor, e dá-nos coragem. Dá-nos entusiasmo e alegria de viver, de servir. Permita, Senhor, que do alto vertam melhores possibilidades para as nossas dificuldades momentâneas. E despeça-nos na tua paz. Despeça-nos, Senhor, com a certeza de que tu és conosco, de que tu és a nossa fortaleza, o nosso melhor propósito, que possamos seguir em frente. Envolva-nos hoje e sempre nas vibrações de alegria, de saúde e, sobretudo, de muita paz. Que assim possa ser. Um grande abraço, tudo de bom e que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.